Dona Lourdes, com o corpo cansado pelos seus 80 anos, olhava pela janela do casarão. Ela tinha acabado de dar a notícia que partiu o coração de todos. Aquela seria sua última fogueira de São João. Para seus 3 filhos que mal se falavam há anos, a notícia soou como o fim definitivo, a última pá de terra sobre a disputa pela herança do pai e o futuro do sítio. O silêncio na sala era pesado, cheio de raiva e mágoa. Mas Lourdes estava estranhamente calma, quase feliz, pois ela sabia de uma verdade que eles esqueceram. O verdadeiro legado não é a terra que você deixa, mas a união que você planta nela. Por que então dói tanto na alma de uma mãe ver seus filhos brigando por paredes, por um pedaço de chão, como se isso fosse mais valioso que o sangue que compartilham? Dói porque no fundo sabemos que essa briga nunca é sobre o dinheiro ou sobre a casa. É sobre uma dor antiga, uma saudade do que foi perdido, um luto que eles nunca aprenderam a chorar. E o que pode uma mãe fazer quando as palavras já não adiantam mais? Quando o coração dos filhos endureceu, ela faz o que Dona Lourdes fez. Ela usa a sabedoria que só os anos trazem e cria uma última lição. Não com sermões, mas com memórias. Lourdes não perdeu tempo. Ela olhou para os 3 rostos fechados à sua frente. Vamos chamá-los pelos nomes que ela lhes deu. Antônio, o mais velho, o mais duro. Miguel, o do meio, perdido na própria amargura. E Clara, a caçula, carregando a mágoa de se sentir preterida. Tinham mais de 50 anos, mas ali, na sala de estar do casarão, pareciam 3 crianças zangadas esperando a divisão de um brinquedo quebrado. Eles queriam falar da partilha, dos hectares, de quem ficaria com a casa principal. A advogada de Clara, muito eficiente, já tinha mandado 2 notificações. A tensão era tão densa que se podia cortar com a faca de cortar o bolo de fubá que esfriava na cozinha. Mas Dona Lourdes, ignorando os celulares que vibravam sobre a mesa, pegou um pequeno caderno amarelado de capa gasta. Antes da gente falar de terra, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Nós precisamos organizar a festa. Os 3 se olharam com um misto de desprezo e preocupação. Festa? Com a mãe anunciando o fim? Com a família quebrada? Ela estava delirando. Antônio. Ela olhou para o mais velho, o que mais se parecia com o pai. E o que mais tentava provar que era diferente dele. Você vai buscar a lenha, mas não é qualquer uma. É a lenha certa. Aquela que seu pai dizia que guarda o sol de inverno para a fogueira durar a noite toda. Antônio sentiu o sangue subir. Era um trabalho braçal. Uma humilhação. Ele, que administrava milhões, catando o graveto como um peão. Miguel. Ela se virou para o do meio, o que sempre se sentiu espremido entre os irmãos. Você vai até o sítio do Jeca buscar o milho da promessa. Tem que ser o da espiga roxa que só ele planta. Miguel quase riu de escárnio. O sítio do Jeca ficava a quase 2 léguas dali, por uma estrada de terra que provavelmente nem existia mais. Jeca já devia ter morrido há anos. E você, Clara? Ela olhou para essa filha, cujos olhos estavam sempre marejados de uma raiva antiga. Você vai costurar as bandeiras, mas não quero tecido novo da cidade. Estão no baú do sótão. As bandeiras da memória. Clara sentiu o estômago revirar. Aquele baú de cedro não era aberto desde que o pai morrera. Era ali que a mãe guardava as coisas dele. Eles saíram sem dizer uma palavra, cada um para um lado, batendo as portas. Fizeram não por obediência, mas pelo último resquício de respeito pela saúde frágil da mãe. Clara foi a primeira a enfrentar seu fantasma. Subiu a escada rangente até o sótão. O cheiro de mofo e cânfora a recebendo como um abraço frio. Abriu o baú. Lá estavam. Não eram apenas bandeiras velhas. Eram retalhos da vida deles. Pedaços do vestido de chita que ela usou na primeira quadrilha, aos 6 anos. Um pedaço da camisa xadrez favorita do pai. O linho do lençol de batismo de Antônio. O tecido estava gasto, quase transparente em alguns pontos. A mãe não lhe pedira para comprar bandeiras. Pedira para costurar. Ela pegou a agulha e a linha grossa. O primeiro ponto foi duro. O tecido resistiu. O segundo, mais ainda. Ao pegar um retalho de algodão azul desbotado, ela parou. Era da camisa que o pai usava quando a ensinou a andar de bicicleta, ali mesmo no terreiro. Ela se lembrou da mão dele, grande e áspera, segurando firme o banco, e da sua voz. Não olhe para o chão, menina. Olhe para frente. Confie em mim. As lágrimas vieram sem pedir licença, quentes, molhando o tecido velho. Ela não estava costurando bandeiras. Estava remendando a própria infância. Ela se lembrou de quando ela e os irmãos riam, subindo uns nos ombros dos outros para pendurar essas mesmas bandeiras. O pai no alto da escada, a mãe trazendo o quentão fumegante. Onde tinha ido parar aquela família? A briga pelo sítio parecia de repente tão pequena, tão feia. Longe dali, Antônio marchava para o bosque nos fundos do sítio, o facão batendo na bota. Lenha certa, ele resmungava. Ela está caducando. Ele estava furioso. Ele, um homem de negócios catando graveto, procurava qualquer galho seco só para acabar logo com aquilo. Mas seus pés, por um hábito mais antigo que sua raiva, o levaram para a clareira onde o pai sempre ia. O pai dizia que a lenha boa era a de aroeira, que estalava alto e soltava faíscas azuis. É a madeira que conversa com o céu, Tuinho.
o velho dizia, batendo no tronco. Antônio parou. Ali, caída como se esperasse por ele, estava um grande galho de aroeira, seco, perfeito. Ele se abaixou para inspecionar. A casca áspera arranhou a palma de sua mão. Era o mesmo toque da mão do pai. Ele se lembrou do pai lhe ensinando a acender a primeira fogueira. O respeito pelo fogo. O fogo não é para destruir, meu filho. É para reunir. Antônio sentou no chão, o facão esquecido ao lado, o galho pesado no colo. Ele não estava brigando por aquele pedaço de terra. Estava brigando porque sentia uma falta desesperada do pai ensinando-o a ser homem. Estava com raiva porque o pai tinha ido embora e deixado aquele silêncio no lugar. Um silêncio que ele preencheu com disputas e contratos. Miguel foi o mais cético. Sítio do Jeca. Pegou a caminhonete e foi pela estrada de terra, xingando os buracos. Ele esperava encontrar uma casa caída, o mato tomando conta. Mas o sítio do Jeca estava lá, pintado de azul, e um senhor de chapéu de palha estava na varanda limpando um cesto. Era Jeca, sim, mais velho, a pele curtida pelo sol, mas com os mesmos olhos miúdos e vivos. Miguel, o que faz aqui, rapaz? É o filho de Lourdes, não é? Achei que vocês tinham esquecido o caminho daqui. Miguel, sem graça, explicou sobre o milho da promessa. Jeca sorriu, um sorriso que abriu rugas no rosto. O milho roxo. Seu pai que me deu as primeiras sementes, há mais de 40 anos. Ele fez uma promessa assim. Disse que enquanto esse milho crescesse aqui, a amizade da nossa família estaria viva, mesmo que o mundo acabasse. Jeca o levou até o milharal nos fundos. Sua mãe é uma mulher santa, Miguel. Ela nunca deixou de mandar um queijo no Natal todo ano. Mas vocês sumiram. Miguel pegou as espigas. Elas eram pesadas, os grãos de um roxo profundo, quase preto. Ele percebeu ali, com o cheiro da palha seca, que a briga pela herança tinha custado mais do que honorários de advogados. Custou as conexões, as amizades, as promessas que o pai e a mãe levaram a vida inteira para construir. Ao anoitecer, os três voltaram ao casarão. Não disseram uma palavra. Apenas colocaram os tesouros aos pés de Dona Lourdes. Clara trazia as bandeiras remendadas, os olhos vermelhos e inchados. Antônio empilhou a lenha de aroeira perto do fogão. Quieto, as mãos sujas de terra. Miguel colocou o saco de milho roxo sobre a mesa da cozinha. Eles não precisaram de uma grande conversa, nem de um pedido de desculpas formal. O silêncio que agora preenchia a sala não era mais o silêncio da raiva. Era um silêncio de reconhecimento. As tarefas simples que a mãe lhes dera não eram ordens de uma velha caduca. Eram mapas. Mapas de volta para casa. Eles tinham sido forçados a sair da disputa mesquinha do presente e mergulhar fundo naquilo que realmente importava, naquilo que os formou. Lourdes olhou para a talenha, para o milho e para as bandeiras. Ela não tinha usado uma receita de família ou um almoço de domingo. Ela usou a própria festa junina, a tradição mais forte daquela terra. Ela os forçou a reviver passo a passo a construção daquela família antes que o luto e o dinheiro envenenassem tudo o que restava. A fogueira ainda nem estava acesa, mas a cura já tinha começado. O silêncio na cozinha do casarão era pesado, mas não era mais um silêncio de guerra. Era um silêncio de exaustão, como o que vem depois de uma febre muito alta. Os 3 tesouros estavam ali, sobre a mesa de madeira rústica como ofertas de paz. A lenha de aroeira empilhada num canto, as bandeiras remendadas dobradas com cuidado e o saco de milho roxo. Antônio, Miguel e Clara estavam sentados distantes uns dos outros, evitando o olhar. Eles tinham cumprido as tarefas, mas o problema principal, o destino do sítio, o motivo pelo qual os advogados estavam sendo pagos, ainda pairava no ar. Foi Antônio, o mais prático, o mais duro, quem quebrou o silêncio. Ele limpou a garganta, o som áspero no ambiente quieto. Mãe, nós fizemos o que a senhora pediu. Agora precisamos ser realistas. A festa vai ser linda, mas na segunda-feira temos que resolver a documentação. A proposta pela terra ainda está de pé. Clara se encolheu como se tivesse levado um tapa. Vender? É isso que você quer? Depois disso, ela apontou para as bandeiras que costurara. Clara, seja razoável, retrucou Miguel cansado. O sítio está dando prejuízo. O pai nunca ia querer isso. Nos ver afundados em dívidas por causa de lembranças? Completou Clara, a voz subindo. Para você é fácil falar. Você nunca se importou. A briga estava recomeçando. O mesmo disco arranhado de sempre. O dinheiro, os hectares, a manutenção. Então Dona Lourdes, que até então apenas observava, bateu a palma da mão na mesa. Não foi com força, mas o som foi seco, definitivo. Os 3 se calaram, assustados. Vocês acham mesmo, ela disse, a voz baixa, mas penetrante, que eu, com 80 anos... gastei o fôlego que me resta para fazer vocês buscarem milho e lenha? Ela se levantou devagar, apoiando-se na mesa. Vocês não estão brigando por terra. Vocês nunca estiveram. Ela olhou fundo nos olhos de Antônio. Você, meu filho, você quer vender. Não é pelo dinheiro. Você tem dinheiro. Você quer vender porque este sítio é a última coisa que seu pai construiu com as próprias mãos. E cada vez que você pisa aqui, você se lembra que ele não está mais na oficina. Você não aguenta a saudade, Antônio. Você acha que se vender a terra, a dor de não ter mais o seu herói vai embora junto. Antônio abriu a boca.
mas nada saiu. Ele baixou os olhos para as próprias mãos, tão parecidas com as do pai. Lourdes se virou para Clara. E você, minha filha? Você quer guardar tudo, quer transformar isso aqui num museu, quer manter o quarto dele intocado, as ferramentas dele enferrujando no lugar. Você não está protegendo a memória dele. Você está com medo de esquecer. Você tem medo que, se um prego sair do lugar, a lembrança do seu pai desapareça no ar. Você está se agarrando a paredes porque não conseguiu se agarrar a ele quando ele se foi. As lágrimas de Clara, que tinham secado no sótão, voltaram a cair silenciosas. Por fim, ela olhou para Miguel. E você, meu filho do meio? Você fica aí tentando apaziguar, querendo um acordo justo. Você está tão cansado de ficar entre seus irmãos, tão desesperado para que a família não se parta de vez, que aceitaria qualquer coisa. Você não está brigando pelo sítio. Você está exausto de carregar o luto dos outros nas costas, porque nunca teve espaço para chorar o seu. A verdade caiu sobre eles. O sítio não era o prêmio, era a arma. A disputa pela herança era apenas a linguagem feia que eles encontraram para gritar a dor que sentiam pela morte do pai. Uma dor que nunca foi dita, nunca foi chorada em conjunto. Cada um escolheu proteger a memória do pai à sua maneira, e ao fazer isso, declararam guerra uns aos outros. Quando ele morreu, Lourdes continuou, a voz agora embargada. Vocês todos se tornaram muito práticos, advogados, inventário, divisão. Ninguém sentou aqui nesta cozinha para chorar. Vocês estavam ocupados demais medindo o tamanho do luto de vocês em hectares. Antônio levantou o rosto, os olhos vermelhos. O que a senhora queria que a gente fizesse, mãe? Ele era tudo. Eu queria que vocês tivessem feito o que fizeram hoje, disse Lourdes. Eu queria que vocês tivessem tocado nas coisas que ele tocou. A lenha que ele ensinou a cortar, o milho que ele plantou a semente, as memórias que ele costurou em vocês. Ela pegou o casaco. Agora vamos acender essa fogueira. No terreiro, sob a noite estrelada de junho, eles montaram a pira. Antônio arrumou a lenha de aroeira, do jeito exato que o pai ensinou, para o ar circular. Miguel e Clara penduraram as bandeiras remendadas, e pela primeira vez em anos, Miguel segurou a escada para Clara subir, a mão firme em suas costas. Quando tudo estava pronto, os três ficaram parados, olhando para a pilha de madeira. Então é isso, disse Clara baixinho. A última fogueira. Dona Lourdes sorriu. E aqui veio a virada final. É a minha última fogueira, sim, ela disse, entregando a caixa de fósforos para Antônio. É a última que eu organizo. A última lição que eu dou. Eles a olharam sem entender. Vocês acharam que eu estava me despedindo porque vou morrer? Meus filhos, eu estou me despedindo de trabalhar. Ela riu, um riso curto. A partir do ano que vem, a fogueira é de vocês. O sítio é de vocês. O milho, as bandeiras, a lenha. Façam o que quiserem com a terra. Vendam, transformem em museu ou plantem batatas. A terra nunca foi o legado. Ela apontou para o fogo que Antônio acabara de acender. As chamas subindo e estalando a aroeira, soltando as faíscas azuis que o pai tanto amava. O legado é isto. É o fogo. É a união. É a capacidade de sentarem juntos no frio e encontrarem calor uns nos outros. O que eu queria provar é que vocês ainda sabem fazer isso. A herança do pai de vocês não é o chão que vocês pisam, é o amor que obriga vocês a voltarem para ele. Os três irmãos se olharam, e ali, sob o céu de Pernambuco, iluminados pela fogueira, que não era um fim, mas uma passagem, Antônio, Miguel e Clara, finalmente, depois de uma década, choraram juntos a morte do pai. E fizeram as pazes. E se você, assim como os filhos de Lourdes, também se aqueceu com essa fogueira de memórias, se inscreva aqui no canal para mantermos essa chama de boas histórias sempre acesa.